Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos à nossa maravilhosa live. Em que hoje vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com várias coisas que vocês procuram saber aqui na nossa caixinha de perguntas, né? Bom, a gente vive comentando aqui sobre essas questões relativas à vida conjugal, né? E dos problemas e dos dilemas que essas mulheres vivem quando precisam fazer os seus maridos acordarem para a vida, quando precisam fazer os seus maridos, de alguma forma, acreditarem mais numa vida a dois, numa vida aberta à vida, etc, etc. Isso acaba sendo um grande dilema, porque muitas de vocês já, de alguma forma, né, já se sentiram contaminadas por tudo que nós conversamos aqui e se sentiram de alguma forma motivadas, né, a mudar alguns aspectos da vida conjugal relativos à sexualidade, relativos à maneira como trabalhar dentro de casa e fora dela, mas ainda esbarram na insegurança do marido, né, na indiferença do marido, em tudo que possa acontecer. Então, hoje, para conversar sobre esta situação, sobre estas questões, nós trouxemos um marido para conversar aqui com vocês e poder dar uma luz, que é o marido da Deia, que é o Tiba, né? E a Deia já participou com a gente aqui várias vezes, presenças iluminadas aqui na página, e hoje nós vamos contar com o Tiba também aqui participando pela primeira vez, uma alegria muito grande tê-lo aqui, né? Inclusive, vou ver se ele já está aqui para participar. Não vamos perder tempo e trazê-lo já para esta conversa. Ô, doutor! Olá, Tiba, tudo bem? Tudo bom? Satisfação. Graças a Deus, grande alegria te receber aqui. Depois de várias Que vezes bom. até aparecer, né? Hoje apareceu você também. Até que eu achei que você nunca ia me chamar para Já participar aí. estava criando uma crise aí na família. Pois é, mano. Não pode. Com certeza, não, de fato, né? Não poderia faltar a tua presença aqui também por todos esses temas que nós conversamos aqui cotidianamente, que tem tudo a ver, né? Com o que vocês falam também na página de vocês, com o trabalho que vocês também. Inclusive, vocês estão agora com as inscrições liberadas, né, para o curso sobre educar nos temperamentos, não é isso? Ah, sim, sim, né? Que a gente fez o lançamento da segunda turma da Masterclass, né? A Masterclass Eduque Melhor Seu Filho, Conhecendo Seu Temperamento. E aí a gente resolveu abrir um flash open amanhã, né? Amanhã para os brasileiros atrasadinhos que imprimem boleto e não pagam, que esquecem, chegam atrasados. Porque a gente também deixou muito pouco aberto, a gente deixou só 48 horas e aí a galera perdeu mesmo. Assim. Muita gente mandou mensagem, tipo, agora que eu fiquei sabendo já fechou. E a gente vai abrir amanhã, então, mais essa Masterclass aí. Que bacana, a gente está bem feliz. Muito oportuno, realmente, né? Em tempos de homeschooling forçados, em que as pessoas podem, de alguma forma, experimentar o quanto isso pode ser importante, né, para as pessoas, para as famílias, né? Ter mais essa ferramenta aí para ajudar na educação dos filhos. Uhum. De alguma forma tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né, Tiba? Porque eu acho que primeiro a gente precisa fazer um retrato do que está acontecendo nas famílias hoje de uma maneira geral. Estava falando aqui, né, antes de você entrar, você estava ali acompanhando já, o quanto a gente vê um distanciamento, né, do homem dessa realidade da vida em família, muitas vezes. Né? Enquanto ele tem a dificuldade de se entregar ali, de ser esse parceiro que a mulher espera dentro dessa expectativa, né? De viver aberto à vida, de atender às demandas daquela mulher ali muitas vezes. A gente fala muito aqui sobre o quão ilusório, né? Quão ilusórias podem ser as propostas do feminismo e o quanto isso tira a mulher do seu lugar de verdade, né? Não o espaço físico, né? Mas quanto ela deixa de entender ali qual é o seu papel na família, antes de ter um papel na sociedade, que pode ser de fato o que ela precisar ser,
né? Mas o quanto ela depois de algum tempo, começa a se sentir perdida. E existe um movimento natural de volta, né? E muitas vezes isso gera uma frustração na família por uma incompreensão do esposo também. E isso também isso reflete, né, na maneira da criação dos filhos e na educação, isso reflete na vida financeira do casal, isso reflete na vida sexual, na vida conjugal, de uma maneira geral e afetiva. Mas hoje há uma crise, né, por assim dizer, por um certo distanciamento, né, do pai e da mãe desse primeiro compromisso que é com a vida familiar, né? O que você acha? Exato. Eu acho que é uma crise terrível que a gente passa, assim, uma crise, acho que com as novidades, principalmente depois da Revolução Industrial, onde houve-se aquela quebra, né, de uma linha, de uma linhagem, de uma cultura, de um modus operandi familiar que já vinha de uma certa toada, assim, que era muito comum, né? Você falando aí, eu lembrei agora, assim, como é que era e como é que é hoje, né? Assim, pelo que a gente estudava. Interessante, o próprio nome, sobrenome da família vem de uma tradição até profissional da própria família, né? Ferreira, por exemplo, era a família que trabalhava com ferro, os ferreiros, né? E assim vai, tantas profissões, Silva, né? E aí foram tomando até uma identidade na própria família. Isso era muito forte antes da Revolução Industrial. Quanto mais filhos você tinha, né? Era uma realidade social agrícola, mais mão de obra você tinha, ou seja, mais riqueza. Aí entra a Revolução Industrial, as pessoas criam aquela ilusão de ir para os grandes centros, trabalhar nas grandes fábricas, para terem estabilidade, terem várias coisas, e entram num ciclo estranho, porque elas vão para lá e começam a quebrar os elos primários, assim, e enfraquecê-los, né? Aí começam a diminuir, porque nos grandes centros, uma boca a mais é pobreza, né? Uma mão a mais é pobreza, né? Na realidade rural é riqueza. Isso tudo influencia, obviamente, né? E a questão da própria família. Então, você vê que não tem mais aquela herança que passa de geração em geração, que era como que o nome da família, que se misturava com a identidade, com o labor da própria casa, principalmente do homem. O homem é essa figura na família que se identifica com o protetor, com o provedor, com o construtor, aqui é minha esposinha trazendo uma aguinha para um oi pro pessoal Boa aqui. noite para o doutor É, Felipe, tudo bem? Boa noite, pessoal. sim. E aí a família meio que entra em crise de identidade dos papéis também, porque de repente, por séculos e séculos e milênios, né, funcionou de uma certa forma. E de repente, agora, a gente está falando de agora, né, a coisa muda drasticamente. E muda ainda mais de 3 gerações para cá. Então, provavelmente, nós, aqui, muitos que estamos acompanhando aqui, tiveram avós que viveram uma outra dimensão de família, uma outra estrutura, uma outra cultura familiar, né? Completamente diferente da nossa. Então, é um desafio muito grande, sabe, doutor Felipe? A gente encarar essa responsabilidade, ainda mais nós que somos homens. Nós carregamos um peso como que genético, vamos dizer assim, de algumas responsabilidades, sabe? Que a gente carrega e que a gente tem que dar conta. Né? A gente se cobra disso, né? E o homem ele tem muita dificuldade de se abrir, né? Ele tem a mulher não, a mulher aconteceu alguma coisa, ela liga para amiga, ela telefona para a mãe, chora as pitangas, quebra umas garrafas em casa e se alivia, né? Agora nós não, nós temos dificuldade de contar para as coisas. Acontece alguma coisa com a gente vai ligar para o nosso amigo, vai falar assim, eu estou triste. Isso não acontece com a gente. A gente tem que lidar com as nossas frustrações. Por isso que o número de suicídios entre homens é muito maior que o das mulheres. O número de homens que enveredam nos vícios, seja no álcool, nas drogas, é maior que o das mulheres. Né? E uma série de coisas.
que o homem morre mais, de fato, os serviços mais perigosos do mundo, e a gente não tem que reclamar disso, não é nosso papel mesmo. Os mais perigosos do mundo somos nós que fazemos, né? Somos nós que vamos para a primeira fila na linha de frente da guerra, somos nós, não temos que reclamar disso, né? Nós somos aqueles que subimos nos prédios em chamas para tirar as pessoas de lá, as mulheres, as crianças, aqueles que dão os botes salva-vidas para as mulheres, as crianças, e ficamos no navio. E tem que ser assim, ponto final. O problema também, sabe o que eu vejo, doutor? É que o homem, ele perde um pouco a sua identidade e ele entra num processo de frustração muito grande porque ele começa sabe, se afeminar muito. Eu não estou falando assim de tendências homoafetivas, nada disso. Mas o homem começa a ficar tão delicado, preocupar com tantas coisinhas que é próprio de mulher, que ele perde até mesmo a sua identidade e a sua missão, sabe? É o chamado metrosexual. O que é o metrosexual? É um homem afeminado, é um homem que admira e que quer se cuidar como se fosse uma menina, né? E se preocupa com, vou pinçar a sobrancelha, eu tenho que passar base nas minhas unhas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer implante de não sei o quê, banho de creme de não sei o quê, passa para cutis ficar boa. Isso já pode ser uma coisa, o homem tem que se cuidar, mas é de outro jeito, tá? Não é com frescura. Isso diz da nossa identidade, pessoal. É verdade. E lá no fundo, a mulher não gosta disso, né? Foi comprovado agora, fez uma pesquisa, achei muito interessante, que a mulher não se sente atraída, como os homens pensavam, pelo abdômen de tanquinho, né? Então o cara vai lá, malha o abdômen, fica o abdômen de tanquinho, acha que chega lá com a camisa coladinha, vai abafar. A mulher não enxerga com os mesmos olhos que os homens. Para a mulher, a pesquisa interessante é o seguinte, que ela tem confiança muito mais no homem um pouco mais barrigudinho. Por quê? Ela tem um inconsciente de que aquele barriga de tanquinho é um cara muito fresco, que se preocupa com coisas supérfluas, né? E ela se sente mais atraída pelo cara que é mais despojado, sabe? Mais homem, né? Então, isso é interessante, que não fica perdendo tempo com coisas fúteis, que ele foca com aquilo que de fato importa, sabe? Assim, mais ou menos isso que acontece. É claro que isso não é uma regra geral, é óbvio que, né? Homem que tem barriga de tanquinho é fresco. Não, óbvio que não é assim. Mas como elas enxergam, né? A pesquisa, o foco foi esse, como elas enxergam a excessiva preocupação do homem com coisas que não necessariamente os homens acham que é o importante, né? Homem e mulher é muito diferente. Sim, inclusive, eu acho que muitas dessas frustrações, dessas dificuldades que as mulheres enfrentam hoje, né? O marido que tem o que nós tratamos aqui na live, né? Essa dificuldade de chamar a responsabilidade para si, na verdade, há uma crise geral de responsabilidade, né? É como se os adultos de hoje em dia tivessem sido criados na sua adolescência para serem sempre adolescentes, privados de limites, privados de responsabilidade mesmo. E não é incomum, né, eu encontrar mulheres que começam a falar comigo e conversar comigo, até no consultório, eu mando aqui uma caixinha de perguntas, e elas começam por uma queixa que é relacionada à falta de libido, né? E aí, uma crise na vida conjugal, uma dificuldade de intimidade, não sei o que, e o meu marido só vive no videogame. E aí a gente começa a olhar para esses homens de hoje em dia, né? E perceber que há, na verdade, uma crise de amadurecimento, uma crise de personalidade, né? Essas pessoas querem viver eternamente como adolescentes de 13, 14, 15 anos. E isso se reflete também no relacionamento, né? Isso se reflete no trabalho, porque buscam aquilo que é conveniente, daí esse fetiche, né, de trabalhar com aquilo que ama e você nunca mais precisará trabalhar na vida. Grande mentira, né? Muitos homens aí vivem frustrados porque vão atrás do que amam. Quando chegam lá atrás daquilo que amam, eles descobrem que aquilo ali também exige a mesma responsabilidade, o mesmo esforço, né? Exige acordar cedo, independente de amar ou não. E nem sempre ele vai estar amando acordar cedo, ele vai ter que, às vezes, trabalhar no final de semana. E se ele não entender que ele tem que amar o seu compromisso e não amar o seu ofício, né?
ele não vai conseguir, de fato, produzir muito ou se sentir satisfeito no seu emprego. Aí vai ser sempre aquela pessoa que está reclamando do emprego, que não vai encontrar, que não tem remuneração adequada, porque o chefe isso, o chefe aquilo, etc. E é um homem extremamente inseguro, um homem extremamente frágil, né? Na sua personalidade. É um homem que está sempre arrumando uma desculpa e que quando chega em casa está sempre cansado, porque aquela exaustão mental de passar o dia inteiro fugindo das responsabilidades e jogando a culpa das coisas nos outros, né? Porque o trabalho é sempre muito pesado, etc, etc. E isso também vai refletir no relacionamento, obviamente. Porque o que é um relacionamento de namorados adolescentes se não é aquele troca-troca de relacionamentos? Porque a partir do momento que você esbarra na limitação do outro, você não quer mais, né? Teve algum problema ou teve uma vontade qualquer de se relacionar com outro ou com outra, né? Dependendo se for um menino ou uma menina. Então, deu vontade. Então, o que custa eu também experimentar essa daqui? Então, tchau pra você. Não tô mais afim, não tem mais amor. E aí vai pro outro. Isso é típico dos adolescentes. Mas o que nós vemos hoje nos relacionamentos é que esse mesmo pensamento ele não amadurece mais, né? Então, os relacionamentos ficam assim, né? A ideia de compromisso, da palavra dada também não existe mais. E no que se refere, né, especificamente a essa parte do homem, de ser o provedor, de ser o protetor e tudo mais, sempre há também essa vontade de fugir da responsabilidade. Então, a família é o problema hoje em dia, não um refúgio, porto seguro, o lugar para onde ele quer voltar e se instalar ali como a sua fonte, né, de renovação, ali, de fortalecimento da sua personalidade. Né? É meio que uma loucura isso. Uhum. Verdade. Eu tenho um sonho, sabe, assim, de eu fazer um curso ou uma masterclass que seja, não sei, é verdade, para poder falar mais para as mulheres e para os homens também sobre assim, a diferença gritante que existe da visão do homem e da visão da mulher. Porque isso é importante demais, principalmente no relacionamento. Porque às vezes o cara entra no relacionamento, falando da realidade do homem, né? Ele entra no relacionamento achando que a mulher sente como ele, que a mulher pensa como ele, que a mulher quer o que ele quer, que sente como ele sente. E é totalmente diferente. São dois mundos diferentes, né? E aí acontecem as frustrações aí. Né? Porque é inevitável que isso aconteça, né? Vou dar um exemplo aqui, bem prático, na questão da sexualidade, né? O cara sai da rua, sai, né, do emprego, tá lá, tá, o cara tá nesse meio aí, ele vem daí, né? Sai no sentido que ele vem daí. Ele convive com vários homens e e ele entra no relacionamento achando que o mundo da mulher é igual àquele mundo que ele está acostumado a conversar, conviver, puxar papo. E não é assim. Então, pior ainda, quando esse homem entra num vício na pornografia, por exemplo. Ele acha que a mulher dele é igual a mulher que ele vê, aquela atriz daqueles filmes. E ele quer replicar nela o que ele vê lá. Ele acha que ela tem aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas coisas, aquela mesma atração. E isso causa uma ferida gigante no processo de homem e mulher. Né? E a gente sabe que, para a mulher, o processo é outro. É muito mais ligado ao coração, ao dia bom, né? A delicadeza, a gentileza, a responsabilidade, né? A maturidade do homem. Isso chama muito mais atenção da mulher do que outros aspectos. E se o homem ignora isso, vira um caos, entendeu? A gente tem que entender isso. Porque senão o cara vai entrar no mundo ilusório, que ele, o que está errado? Eu faço tudo, mas eu tento fazer tudo melhor, mas a mulher está em outra perspectiva. Né? Para ela é muito. Por isso que você vê mulher bonita com homem feio. Isso é uma coisa que o homem não entende. O outro homem passa e vê uma mulher bonita com um cabra feio e fala assim, mas não é possível que uma mulher dessa tá namorando um cabra feio desse. Entendeu? Agora, você nunca vai ver um homem bonitão, é muito difícil, né? Com uma mulher muito feia. Entendeu? Porque ele tem uma visão sobre a realidade, a beleza, a estética para o homem é muito importante. A mulher, ela já consegue ver lá dentro, ela já consegue se mover pelo significado das coisas.
Então é muito comum a mulher ver um cara que é feio. O cara é feio, mas o cara é tão bacana, o cara é tão prestativo, o cara é tão responsável, sabe? O cara é tão maduro, que aquilo envolve a mulher de segurança. Pô, esse cara me deixa segura, né? Me dá segurança, me dá certeza, um cara resolvido, um cara que sabe o que quer, que não fica o dia inteiro no videogame, né? É um cara que tem responsabilidade, que não fica atrás do emprego ideal o tempo inteiro, né? Como se fosse uma meta absoluta da vida. Não, é uma pessoa madura. E a mulher ela atrai, isso atrai, né? A mulher. Isso diz muito de nós homens. Então, quando nós nos deparamos com relacionamentos frustrantes, né? Ou frustrados, nós temos que nos perguntar, nós homens, eu sou de fato aquilo que eu preciso ser como homem, né? Eu estou sendo aquilo que de fato a minha natureza foi feita para ser, ou eu estou sendo uma pseudo-mulherzinha, entendeu? Não, eu não estou tirando sarro, não, estou falando sério mesmo, assim, uma pseudo-mulherzinha, porque os gostos mudam, o jeito de viver muda, de se comportar diante das situações muda. Entendeu? Então, o homem vira um banana dentro de casa que não suporta nada. O homem dentro de casa não é para ficar chorando, entendeu? Na frente de todo mundo. O homem pode chorar, tudo bem, mas é no canto dele. Ele tem que passar, a princípio, segurança. Sei lá, numa situação de óbito, em casa, na família, o homem é essa figura que tem que dar força a princípio. Ele tem que demonstrar que ele está ali, ele é a segurança, ele é um sustentáculo para aquela casa. Depois, cara, vai pro quarto, pega o carro, estaciona no estacionamento no meio do nada e chora. Ok, né? Mas a princípio, o homem ele tem essa missão, sabe, de ser um sustento para casa, para a família, né? E às vezes você vê homens se comportando completamente diferente disso. Né? Você falou do exemplo do videogame, isso é muito, mas é mais comum do que a gente imagina. Tá? É chamado também de síndrome de Peter Pan, né? Ou adultescentes, porque não quer crescer. E deixa as responsabilidades de lado. Você quer ver uma mulher maluca? Mulher não aguenta, não suporta homem sem fazer nada. Você quer deixar uma mulher doida, botar ela com um vagabundo, entendeu? Em casa, assim, ela fica desesperada. Por isso o conflito, muitas vezes. E outra coisa, o homem, ele tem a missão de ser também esse pastor do pequeno rebanho, de ser esse líder. Isso é interessantíssimo. A mulher não tem dificuldade de ser liderada. Ela tem dificuldade de ser liderada por um homem frouxo. Mas ela não tem dificuldade de ser liderada. E o homem é esse pastor do seu rebanho familiar. Né? E ele precisa se portar como esse pastor. Que na hora H tem que falar, pá, é isso. Né? Isso faz bem e causa um amadurecimento na mulher, na esposa. Porque ela percebe que ela pode desarmar. Às vezes a mulher em casa fica histérica, falando demais, porque ela está tentando suprir o silêncio demais do marido. Porque o marido é omisso, ele não se posiciona. Ele não dirige a casa, ele não dirige a educação dos filhos. Então, ela, em tentativa desesperada de compensar aquele desequilíbrio, muitas vezes fica na histeria de falar demais. E o homem não aguenta uma mulher que fala demais. O homem, isso é terrível também. Aí vira aquele pandareco dentro de casa. Né? A função do homem ela é tão importante e é desde o ventre materno. A gente já conhece hoje os estudos, né, que avançaram. Antes era só os estudos se focavam muito a respeito da reação da criança com a mãe. Né? Hoje se entende que a voz do pai também causa um efeito no bebê, no bebezinho ali. Então, a voz masculina, por exemplo, ela acalma o bebezinho no ventre. A voz masculina, a voz mais grave, acalma os movimentos, o batimento cardíaco. Olha que interessante. Né? E quando
nasce a criança, a gente já vai perceber que, por exemplo, a menina tende a se apegar mais ao homem, ao pai, não é? A menina, e o menino mais apegado à mãe, ali vai crescendo. Né? Isso é completamente normal. Né? Aí chegamos na fase que o homem precisa cortar esse cordão umbilical do menino e trazer ele mais para si, para fazer coisas de homem, né? Coisas de menino. Né? Brincar de lutinha em casa com os meninos, isso é ótimo. Dar uma arminha de brinquedo, isso é ótimo. Tá? Vai reafirmando também a identidade do homem. Né? Tem gente que entra em crise, cara. Você fala, não, vou dar uma arminha de brinquedo, isso é violência, você não pode, em escola, né? Proíbem. Faz mal proibir isso, gente. Entendeu? Brincar de lutinha, fazer uma arte marcial com os meninos. Né? Então, esse homem, naquela fase ali, mais ou menos dos 5 anos, ele tem que se mostrar para aquele filho que existe um outro mundo fora o mundo da mãe. Então, aquele menino começa a olhar para o pai e fala, pô, é esse cara, é o herói, é meu exemplo, eu vou segui-lo. Né? E a mãe também com a menina. Né? Então, o papel do pai, a figura do pai na educação, né, é tão essencial que uma menina pode, por exemplo, se ela não teve a voz masculina, uma voz determinante, uma voz que a orientasse, que a fizesse sentir segura e amada, ela pode procurar essa voz ao longo da sua vida inteira. Tá? Ao longo da sua vida inteira. Então, aquela menina que teve a presença do pai, a orientação paterna, a figura bem definida do pai em casa, essa menina cresce segura. E ela vai lá para, sei lá, para a República, lá quando estiver fazendo universidade, vai na festinha da República, vai chegar lá o garanhão, vai começar a pescar ali. Né? E vai falar, olha, eu sabia que você é a menina mais linda aqui da festa, não sei tal. A menina que teve a presença do pai, a voz do pai, ela vai desconfiar. Porque ela sabe o que é voz masculina, ela sabe o que é segurança, sabe o que é um homem que tem identidade. Né? E ela vai pensar, opa, esse cara está querendo aproveitar de mim. A menina que não teve a voz masculina, o que ela vai pensar? Opa, será que é essa a voz que eu procuro? Eu não tive. Então, muitas vezes aquela menina que fica pulando de relacionamento em relacionamento, não para, não para, não para, né? Ela, na verdade, está buscando uma voz de pai que ela não teve. A esposa em casa, que fica histérica, falando demais, está buscando o equilíbrio do marido omisso. Olha como é que é importante em casa o homem, o pai, a voz de comando. Né? A Sagrada Escritura vai dizer, né, que o homem é a cabeça, né, do lar, da esposa. De fato, o homem, a mulher que tem que ser submissa, né, sob a missão, no sentido mais lindo. E muitas vezes esse movimento feminista vem estragar a Sagrada Escritura, vai dar uma interpretação idiota sobre isso. Falando que não já se viu mulher ser submissa ao homem. E o que a Sagrada Escritura vai dizer? Homens, amai as vossas mulheres, né, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Caramba! Quem é chamado a amar mais? Quem dá a vida ou quem se submete? Entendeu? Então, se a mulher ela é submissa, o homem, ele é aquele que dá a vida pela esposa e pela família. É um homem. Então, a mulher que tem um marido desse não tem problema nenhum em ser submissa. Você está entendendo? Esse que é o ponto. A mulher vai se alegrar com aquela figura. E vai se submeter porque ela tem confiança. Porque aquele homem a ama profundamente e é capaz de dar a vida por ela. Ele é capaz de se sacrificar por ela. E ela, percebendo isso, ela se entrega nos braços daquele homem. Isso é o relacionamento maduro. É o relacionamento que São Paulo nos ensina na Sagrada Escritura. Sim, isso há um ponto nítido, né, em que houve uma reviravolta no entendimento de relacionamentos e nessa dinâmica familiar. Né, que falou sobre a Revolução Industrial, e houve um outro ponto que as coisas viraram de cabeça para baixo, na verdade, que foi a Revolução Sexual. Junto com um monte de outras coisas que foram mudando, né, essa falta de
de entendimento sobre algumas coisas importantes. Primeiro, né, a revolução sexual transformou aquilo que era um movimento de complementariedade numa queda de braço. Então, homens e mulheres passaram a competir por uma mesma posição que era a única que passaria a ser admirada, que dentro dessa visão utilitarista sobre o ser humano, de que ele é o que ele produz, de fato, quando você analisa no curso da história quem conquistou, de alguma forma, né, as grandes conquistas da humanidade, as grandes descobertas, as grandes guerras, as contribuições para a ciência, os nomes mais em evidência ao longo do tempo, eles foram masculinos, de fato. Agora, a falta da percepção sobre a preciosidade daquilo que está sob o véu, né, simbolicamente, e que a mulher incorporou isso também fisicamente durante muito tempo, e hoje, infelizmente, se abandonou muito esse hábito, né, e o reconhecimento do véu como algo de um simbolismo muito profundo. Quando a sociedade perde a noção de valor sobre aquilo que está sob o véu, sobre aquilo que não está tão aparente, que não salta tanto aos olhos, as conquistas femininas passam a aparecer, né, de fato sem valor. E aí a história da submissão também perde todo o seu sentido, né, e perde todo o entendimento do que é de fato ser submisso. Que não é uma passividade, não é uma escravidão, mas é uma vontade livre e de fato autônoma e consciente de estar ali no mesmo barco, por assim dizer, né? De estar ali também dando suporte, né? Para que a coisa possa funcionar. Né? A gente vê Doutor, doutor, só uma observação, não sei se você lembra, você falando aí, eu lembrei do filme 300, né, que tinha, né, os espartanos, e é muito interessante, entre os espartanos, a figura das mulheres, porque os homens eram os melhores, eram os maiores guerreiros, eram treinados desde pequeno a serem combatentes, defenderem e tal, mas eles tinham uma referência nas suas esposas, né? Eles não perdiam essa referência. E isso durante o filme vai demonstrando que esse era o grande segredo de serem tão fortes, né? Tão coesos. E eu lembro de uma cena onde o enviado do rei, eu esqueci, o Xerxes, né? O rei Xerxes, que envia lá um mensageiro falando para se entregarem, né? E que aquele mensageiro está ali na beirada de um poço bem grande ali, um buraco enorme. E o ator principal lá do espartano, ele olha primeiro para a esposa, né? E quando a esposa dá o aval, ele então empurra aquele mensageiro para dentro do buraco. Isso é interessante porque é um símbolo muito legal de como de fato precisa ser dentro do nosso lado, do nosso relacionamento. O homem é aquele que de fato toma a frente, aquele que tem que defender, aquele que tem que prover, aquele que tem que proteger, aquele que tem que construir, né? Mas também é aquele que antes de fazer essas coisas, ele olha para a esposa e sente dela um apoio, né? Que diz, vai, eu estou contigo, eu te aprovo, eu acredito em você. O homem que tem essa mulher que diz, eu estou contigo, mesmo que não fale expressamente, mas com a vida dela diz, eu estou aqui, vai em frente. Esse homem, ele se enche de uma coragem tal que ele é capaz de qualquer coisa, uma coisa impressionante. Né? Quantas vezes eu viajava em missão, com filhos pequenos aqui, e eu precisava que a Déia falasse para mim, vai. Né? E quando ela falava isso, vai, eu ia tranquilo, eu ia em paz. Né? Porque ela estaria cuidando dos meus filhos, da casa, ela estaria amparando a minha missão. Olha que interessante, ela estava sob a minha missão, ela estava submissa. Ou seja, o amparo sob a missão. Então, toda aquela missão acontecia pelo amparo dela. Exatamente, aquela cena dos espartanos. Aí ele dá aquele grito clássico, aqui é Esparta! E pô, enfia o pé no peito do cara, o cara cai, né? Ou seja, provocou a guerra, o Xerxes lá, que era tido como um deus e tal, né? E acontece toda a trama do filme.
Mas aí eu lembrei disso. Esta é a figura do homem da esposa. O homem é tudo, é esse guerreiro, é esse, né, que está à frente, mas não vai, ele não pode seguir sem antes olhar para a esposa e sentir dela vai, eu acredito, estou contigo. Sim, e você vê que existe um ponto muito importante naquilo que você falou, né, sobre essa importância de ser uma referência, né? Tanto o pai quanto a mãe precisam ser referência para esses filhos, precisam ser referência para a família, né? Quando a gente falava aqui sobre a questão da importância do homem se manter forte diante dos momentos de vulnerabilidade, de imprevisto e tal, chegaram a aparecer alguns comentários aqui sobre isso é tóxico, né? Aquela maldita palavra. Isso é uma tristeza muito grande, porque é uma falta de compreensão. Não é que o choro ou esse manter-se firme diante das dificuldades seja um dizer que homem não pode chorar, o homem não pode ser fraco. Pelo contrário, né? Entender que o homem também não tem as suas fraquezas é ignorar o que o próprio São Paulo disse. Quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Mas não é nesse sentido, né? Como se nós quiséssemos construir um estereótipo de um homem machão, cheio de trejeitos e que precisa manter as aparências. Não é isso. Ele precisa ter uma personalidade forte. Ele precisa ter um centro maduro, de onde partem as suas atitudes. Não é aquele homem que se deixa atribular por qualquer imprevisto que aparece na família, dá um chilique, né? E começa realmente a perder a referência. Porque se nós estamos falando de vida familiar, nós estamos falando de um homem que, independente se ele é mais emotivo ou não, mas é o quanto ele deixa essas emoções nortearem as suas decisões. Se ele é capaz de maneira consciente olhar a situação, analisar e dizer, não, calma, não é assim, né? A mulher tem uma tendência mais transcendente de olhar além, como você mesmo falou, então ela consegue se debruçar sobre as coisas pelo valor, né? Além da sua imagem mais aparente, e o homem, pelo seu olhar mais prático, ele é invariavelmente movido pela conquista, movido pelo fazer e resolver. Toda vez que ele não cede a esse chamado, ele acaba se frustrando e se diminuindo de alguma forma. E isso gera muitos prejuízos para a vida familiar. Ao mesmo tempo em que, se a mulher não se deixa levar por essa visão mais prática do homem, ela corre o risco de se expandir demais e entrar no mundo do romantismo e perder esse contato com o mundo real. Então veja que não há uma sobreposição de uma personalidade sobre a outra, né? No sentido de complementariedade. Que manda na casa, mas é uma responsabilidade de manter o equilíbrio. E que nesse momento, muitas vezes, o homem traz a mulher para esse momento da realidade, para esse olhar sobre a realidade, porque ele é mais prático. Ao mesmo tempo que isso também pode ser um prejuízo, se ele não tomar conta se ele não der conta desse entendimento. É de que muitas vezes aquilo que a mulher está conversando, ela está ali sinalizando, não vai dar certo isso aí, não vai dar certo. E o cara está lá debruçado naquele problema, super envolvido, né? E totalmente ali tomado pela ânsia de resolver, ou ele está distraído com as coisas práticas do dia a dia e a mulher está alertando ele, teu filho está assim, teu filho está assado, tua vida está assim, está perdendo o foco, não sei o que, não, você está sendo egoísta, você está sendo orgulhoso, toma cuidado. Então são coisas que vão se perdendo e afetam a própria vida familiar, né? Da mesma forma que o homem acaba sendo muitas vezes essa contenção, né, para o romantismo feminino, a mulher dá esse tom humano, muitas vezes, naquele olhar mais insensível do homem, né? E orienta muito as suas escolhas. Ela é a inspiração. Ela é a inspiração. Se a gente for colocar aqui, trocar em miúdos, ela é a inspiração. E é muito triste quando a gente olha, né, para a maneira como a arte sempre retratou a mulher de uma maneira exaltada e romantizada e respeitosamente distante, né, na literatura, na arte mesmo, nos quadros, nas pinturas, na música, e as mulheres reconhecerem isso como uma inferiorização, como se isso fosse uma pressão para que a mulher fosse sempre perfeita e maravilhosa. E que bom, ainda que ela não seja assim, perfeita, que ela não precise ser assim, mas esse movimento de conquista, não de um domínio, né, de uma escravização da mulher, mas esse movimento de conquista por entender essa posição elevada da mulher é que muitas vezes inspira o homem a ser uma pessoa melhor. Você vê que coisas como o aborto começam a ter sentido na sociedade, não é quando a gente educa o homem
a entender o aborto como uma coisa natural. É quando a gente faz com que a mulher mesmo perca o apreço pela vida que ela gera, que é o famoso meu corpo, minhas regras. Veja, a campanha para o aborto, ela não é dirigida ao homem, ela é dirigida à mulher, para fazer com que aquele bebê deixe de ter aquela visão elevada sobre a vida, o valor da vida acima de qualquer valor, né? E passe a tratar o filho como uma propriedade. Quando a mulher perde esse senso de valor das coisas, é o homem que perde junto, e aí a sociedade toda perde. E isso, muitas vezes, é o que falta nesse entendimento das mulheres, de não perceberem a força que tem na inspiração dos seus maridos, né? Dos seus pretendentes que sejam. Né? Muitas vezes elas se sentem frustradas. Você veja uma coisa curiosa. Né? Uma vez eu fiz uma live no Facebook para uma empresa de logística, né? De transporte. A live era para esposas e familiares de caminhoneiros dessa empresa, que lidava com transporte. Aí eu fiz a live com a Aline Cantarelli, que trabalha aqui nas redes sociais com casais. E aí uma das perguntas que mandaram ao vivo lá na live foi: tenho muita dificuldade de reconhecer o amor do meu marido porque ele fica muito tempo longe. Aí eu falei para essa mulher, respondendo a todas as outras que estavam lá presentes. Eu falei: pois você tem uma oportunidade única de testemunhar o amor do teu marido que muitas mulheres não têm. Com esses homens fracassados que estão jogando joguinho de internet até 3 horas da manhã. O teu marido está dentro de um caminhão, rodando de madrugada, rompendo aí pelas estradas do Brasil, que são péssimas, que não são seguras, dia e noite sem parar, comendo mal, dormindo mal, às vezes nem dormindo. E essa é a maneira que ele tá dizendo para você que ele te ama. Não fosse por isso, esse homem não ia cruzar o Brasil inteiro de caminhão, 3, 4 dias direto, né, com todos esses perigos. Veja o poder de inspiração que você tem sobre ele. E use isso a seu favor. Se você consegue inspirar teu marido a atravessar o Brasil de caminhão para sustentar a casa, que dirá o que você vai conseguir fazer pelas coisas menores dentro de casa. Se você não vai conseguir inspirar o teu marido a ser uma pessoa mais sensata, mais respeitosa, mais carinhosa com você, né? Então, muitas vezes, as mulheres perdem essa noção do quanto elas conseguem transformar porque elas querem bater de frente. Elas querem medir a força por essa mesma força do agir masculino. Quando elas não entendem muitas vezes que a força da mulher, como diz Saulo Barbosa brilhantemente toda vez que eu encontro com ele numa live, a força da mulher está no ser. E é por isso que ela inspira, né? O ser é aquele que lembra desses valores insondáveis, né? De tudo aquilo que está sob o véu, como diz Gertrude von Lefort no seu livro A Mulher Eterna. Então, a mulher ela tem essa missão fundamental de dar o tom da humanidade do homem, inclusive. E quando ela perde esse referencial, do que é importante na vida, ela transforma o homem num ser raso. É nítida a diferença de um homem que inspira a sua vida por cuidar de uma mulher e a diferença de um homem que inspira a sua vida por torcer no futebol. Né? A Alice von Hildebrand fala disso no livro dela, O Privilégio de Ser Mulher. Né? Da diferença e do lugar bizarro que hoje o futebol ocupa na vida dos homens. O quanto eles brigam, o quanto eles defendem o seu ponto de vista para falar que o seu time é melhor do que o outro. E o quanto eles são incapazes de se mobilizar para defender a sua família e suas mulheres. Isso é tosco. Isso é de uma fraqueza bizarra. Um homem que deixou de ter na sua inspiração a presença feminina e que se torna um cara totalmente boçal e insensível porque ele vive de falar de futebol. Ou vive de falar só de economia. Né? Então, a presença feminina, ela dá o tom da família. Ela dá o tom desse homem e, consequentemente, ela dá o tom da sociedade. E é só olhar para a sociedade à nossa volta e ver que num lugar onde a mulher foi transformada numa operária, como a sociedade hoje em dia é mais insensível, é mais banalizada e como as relações interpessoais são totalmente negociáveis. Né? E a gente tem visto que esse movimento das mulheres que estão voltando ao lar, né, a estrutura familiar voltando como era antigamente, como isso tem surtido um efeito muito positivo, porque até mulheres empresárias, mulheres bem-sucedidas, abrindo mão de estarem liderando para voltar para casa. Muitas optando pelo ensino domiciliar, para educar novamente seus filhos, para ser dona de casa, né?
e estão descobrindo ali um lugar de realização que ela não descobria, que ela não sentia, que ela não vivenciava nos mais altos cargos que ela ocupava. Isso não é estranho, isso é próprio, porque a mulher de fato se realiza numa missão dessa. A modernidade que mentiu e enganou a gente o tempo inteiro, colocando a pecha de que a missão de educar homens e mulheres, né, é inferior que a de dirigir uma empresa, que ganhar dinheiro. Gente, você está formando homens e mulheres para uma sociedade, você está elevando o conhecimento e a inteligência dos seus filhos, você está dando afeto, segurança emocional para eles, para que quando eles estiverem grandes, eles sejam, né, realizados também. Esta é a missão que uma mulher ocupa dentro de seu lar, né? E a gente não pode minimizar isso. A gente entende que esse processo de tira a mulher do lar e coloca ela no mercado, foi um movimento que foi uma engenharia, de fato, uma engenharia social muito bem pensada e com um objetivo muito claro, né? Hoje a gente sabe que foi toda essa movimentação das grandes instituições financeiras que viram, ao perceberem que eles tinham 50% da mão de obra parada em casa, cuidando de filho, cuidando do lar, e que eles poderiam tirar aquelas mulheres dali, colocá-las no mercado para ganharem mais dinheiro, eles não pensaram duas vezes de trabalhar nesse sentido, né? E começaram toda essa lavagem cerebral, toda essa movimentação, financiamento dos movimentos sociais aí de revolução cultural. E aconteceu o que aconteceu. A questão do aborto é outra coisa, né? Os globalistas que querem controlar o número da população mundial, eles começaram a investir também na mulher, porque a mulher é o ponto nevrálgico ali da casa, óbvio, né? Então, ela é aquele esteio, de fato, no lar. Se você tem uma casa sem uma mulher, né, madura, você percebe a casa quando você chega na casa. Você entra numa casa, você percebe se a casa tem uma mulher ou não tem, entendeu? É uma coisa impressionante. Você vai ali na casa que só vive homem, né? É diferente. Você chega numa casa, numa república, ou num alojamento, não sei o que for, onde só tem homem, né? Sei lá, num acampamento, né, de construção, lá os pedreiros vão lá e vão construir um prédio, ficam lá acampados naquela cidade alguns dias, né, na própria construção. Então você vê a organização dos homens dentro do lar e das mulheres, né? Como é essencial para a formação dos filhos o ambiente, como é essencial para a formação da família, aquele toque que a mulher tem de sensibilidade e que traz a própria beleza, né? A glória da mulher que vem fazer toda a diferença para a formação dos homens, né? E esse é um processo mútuo que nós formamos as mulheres em alguns aspectos, as mulheres formam a nós homens em outros aspectos. Isso a dinâmica é essa. O problema é quando a gente ignora que o outro é diferente, é que nem eu falava, e quer tratar o outro como se fosse eu, né? E aí não vai dar certo, porque o outro é diferente. O homem, ele tem uma maneira de ver as coisas diferente. Como você falava aí, doutor, a respeito do resolver problema, e eu fiquei pensando, meu Deus, de fato é assim, porque o homem ele tende a resolver problemas, e tem um problema que não é para ele resolver, ele quer resolver, né? Outro conflito, né? Às vezes a mulher chega e queixa para o marido da mãe, do pai, do irmão. Aí o marido cai na bobeira de concordar com ela. Seu pai é assim mesmo. Ela não quer que você concorde com ela. Ela só está desabafando. Se você começa a concordar com ela e xingar também, que nem ela está xingando, ela vai achar ruim. Porque eu posso, você não. Entendeu? Eu só estou desabafando. Aí você quer resolver. Aí ela chega em casa do serviço. Fulana que trabalha comigo fez isso comigo de novo. Você acredita? Aqui é a cabeça do homem. Por que você não senta, faz isso, faz aquilo? Vai ali no responsável. Lá não tem a corregedoria. Lá não tem o RH. Lá não tem o responsável. Quem é seu chefe? O homem quer resolver os problemas. E ela não quer que você resolva. Ela está só desabafando. Ela não quer que você resolva. E tem hora que o homem
não vai ter que entrar nesse sentido, porque é próprio da mulher também o desabafo, ela quer botar para fora, ela não quer que você resolva os problemas dela naquele momento. E essa dinâmica é bacana demais, gente. Né? É que nem a mulher que compreende o homem, porque o homem ele tem uma dificuldade assim, né, muito grande. Às vezes, quando ele estagna ali, ele não consegue sair do lugar, ele se sente muito mal quando ele é cobrado, quando é jogado na cara dele que ele não presta, que ele tá. Aí o que ele vai fazer? Ele cada vez vai afundar mais, vai afundar mais, vai afundar mais. Aí o papel da mulher nesse sentido é sair um pouco de si, olhar para o homem e falar, beleza, eu vou abaixar até ele, vamos sair junto. Daí você consegue, eu tô aqui, vamos lá, vamos subir junto. E o homem consegue sair daquela poltrona afundada que ele se encontra. Às vezes não consegue um emprego, às vezes não consegue realizar uma tarefa, né? E aí chega em casa, às vezes ele nem conta as coisas que aconteceu para a esposa, porque ele sabe que a esposa vai descascar. Ele não tem confiança de contar os problemas dele. Né? Às vezes as coisas ruins que aconteceram. Às vezes uma perda financeira, doutor Felipe, que aconteceu, um negócio mal feito, né? E ele se sente naquela situação complicada. E o homem fica mal quando isso acontece. Ele se sente impotente, ele se sente incapaz, ele se sente burro, ele se sente bobo. Ele só vai afundando. Nessa hora que ele precisa da esposa. Porque se a esposa chega e já, tá vendo? Aí eu falei pra você não botar esse dinheiro, eu falei pra você não investir nisso, que ia dar errado. Eu falei, ó, minha mãe tem razão. Pô, ela tá afundando cada vez mais o cara. Ele não precisa disso agora. Ele tá se cobrando pra caramba por causa disso. Ele precisa que se abaixe, peraí. Vamos junto, vamos fazer diferente da próxima vez. Deixa eu te ajudar a administrar aqui também esse dinheiro aqui, porque as mulheres têm muita habilidade também na questão econômica. Inclusive, a economia eram matérias muito delas, né? A administração, né? Elas têm muita habilidade nisso. Então, é hora de pedir ajuda e de se ajudar mutuamente. Quando entra esse jogo de acusação, é porque ignora que o outro é diferente, completamente diferente, não sabe a chave de acesso ao coração do outro. Então, tende a cobrar demais, a encher o saco, porque aí, pronto. Aí enche a paciência na esperança de que vai mudar. Quem muda assim? Ninguém muda desse jeito. Sim, você falou, tocou num ponto crítico muito importante, que é o papel da mulher que edifica o homem de alguma forma, né? A gente tem várias situações de conflito em muitas famílias, né, que poderiam ser resolvidas por uma simples atitude, né, que é evitar ao máximo o hábito de reclamar. Muitas vezes, você falou, o homem está sobrecarregado, pressionado, se sentindo mal, tudo que ele quer é alguém que lembre a ele de coisas superiores pelas quais ele precisa continuar se movendo. Né? E a reclamação é justamente o que rebaixa ele ainda mais na sua autoestima e na sua confiança. Então, a mulher que tem a capacidade de acalmar esse homem, devolver ele ao centro de si e lembrá-lo que ele tem uma família, ele tem uma mulher que está com ele tem filhos que estão com ele, que contam com ele, isso já muitas vezes é o que devolve essa confiança para esse cara. Eu vou usar um exemplo muito claro e objetivo, né, da minha vida. Quem não me conhece aqui ainda, que chegou aqui na live pelo Tiba, eu sou ginecologista obstetra, então eu vivo de plantão e fazer parto de madrugada. E isso é uma rotina extremamente desgastante. Não ter rotina, não ter previsibilidade nenhuma, isso é extremamente desgastante. Não estou reclamando, porque quando eu escolhi essa profissão, eu sabia que ia ser assim, ponto. Mas é extremamente cansativo e às vezes você se sente esgotado e no limite. E o que é que me mantém nesse lugar insalubre muitas vezes e me faz arcar com os meus compromissos de fato? É saber o que eu tenho quando eu voltar para minha casa. É saber que eu tenho uma boca para alimentar. É saber que eu tenho uma esposa para cuidar. É saber que tenho contas a pagar. E não contas a pagar simplesmente para chegar no final do mês e passar mais um mês. Mas é porque eu preciso ver a minha família feliz e a minha família bem cuidada. Então, se você chega em casa e você não reconhece mais esse lugar, muitas vezes, se o teu marido chega em casa e ele não reconhece mais esse lugar, muitas vezes, é esse cara que vai abrir mão de tudo, que vai começar a virar aquele moleque, que vai querer fugir da realidade.
né? Ao mesmo tempo que aquela mulher que trata o marido como filho tem esse mesmo problema. Vai começar a colocar o homem num ciclo, é o inverso, né? A mulher que deixa de reclamar e começa a passar a mão na cabeça do homem o tempo inteiro, aliviá-lo das suas responsabilidades. Ele começa a virar um adolescente, refém daquele relacionamento, quando vê aquela mulher já perdeu totalmente o encanto do marido. Aí começa a surgir falta de marido, a vida sexual é uma porcaria, os filhos já não veem mais o relacionamento de pai e mãe, perdem a referência afetiva, perdem essa segurança, esse ponto de referência e tornam-se extremamente inseguros, imaturos, se envolvendo em relacionamentos de fato abusivos, porque não reconhecem mais aquele amor de referência que tinham no pai e na mãe. Então veja que a coisa se desdobra para vários outros lados e que a presença feminina dando esse centro, ela é um ponto estratégico da família. E que o simples fato de não reclamar, mas apoiar e lembrar o homem dessas aspirações superiores que ele tem que ter, é, na grande maioria das vezes, o que vai manter ele no centro, né? Não chegar em casa e recordar os seus problemas já está de bom tamanho, né? Já é um grande ganho para essas famílias e já é uma grande maneira de você ajudar esse homem a superar. Tem muitas mulheres que chegam e me perguntam assim: eu queria tanto que meu marido confiasse nos métodos naturais. Olha, só tem um jeito dele confiar em método natural e abertura à vida. Ele olhar para a tua família e ver filhos cuidados, filhos felizes, filhos contentes, mulher contente, mulher entregue à realidade, uma família feliz que funciona para que ele queira ter mais daquilo. E aí, quando ele entender generosamente que aquilo ali é plenamente bom, ele vai querer ter mais daquilo. E aí ele vai começar a se abrir. Agora, chegar para ele e falar: você é um frouxo, não sei o quê, né? Ou a gente está vivendo no pecado. Porque esse confrontamento, muitas vezes, ele não funciona tão bem, né? Ele leva muito mais para a área do conflito do que para a área da reconciliação. E outra, a mulher que está sempre reclamando é a mulher que lembra o cara que esta vida familiar é constantemente um inferno. Como é que a pessoa vai querer ser generosa e aumentar aquilo ali se o ambiente da casa dele não é um ambiente de paz? Então, muitas vezes, o que você vai precisar fazer é diminuir, né? Para que Deus te cresça. E aquilo ali se torne, de fato, um lugar abençoado. E aí esse homem vai querer ter cada vez mais daquilo ali, né? Muitas mulheres não se atentam a isso. É verdade, isso mesmo. O homem, ele que sente a casa um ambiente gostoso, agradável, ele sente que a esposa também é uma esposa segura, feliz. É óbvio que ele não vai ter problema nenhum de ter mais um filho, de ter mais 2 filhos, porque ele sabe que o ambiente é propício, né? Se ele faz por onde também, né? Que também tem o lado do marido, que ele precisa sair um pouco da comodidade dele e partir um pouco para o mundo da mulher, para o mundo da família. O homem tem a natureza do homem, mas tem mais dificuldade disso, né? O homem, em toda a história você vai ver, o homem é o desbravador, é o que viajava, é o que sumia pelos mares e que ficava meses fora e que ia conquistar o mundo, ia ir para as batalhas. Então, o homem tem muito disso, né? Do sair, né? Do ir. E às vezes ele tem dificuldade de voltar para casa, né? Para dentro do lar e perceber as realidades que ele pode também colaborar, ajudar, dar segurança, né? Amparar ali a esposa em algum momento. Então, essa dificuldade não é tão natural para o homem, entende? Então, o homem gosta muito de ficar só, né? Ele precisa de um tempinho para ele, né? Ele gosta de, nossa, quando a casa está sossegada, os meninos estão dormindo, né? Eu gosto muito, assim, né? Os meninos dormiram, a casa está num silêncio e eu vou ter o meu momento, né? Onde eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer. E aí eu tenho aquele momento que me refaz. Isso é bom, a gente sente falta disso mesmo. O problema é que quando eu vivo quase que um autismo dentro da família, né? Eu vivo naquele ciclo, não vejo muito o resto. Não, aí também aquela omissão que a gente falava no início, né? Aquele homem silencioso demais, que não se posiciona, não se coloca, ele faz a mulher entrar em desespero, né? E em histeria. Então, é esse equilíbrio. E isso não é difícil de conseguir, gente. Isso não é um bicho de 7 cabeças. Isso é um pouco de bom senso, de sensibilidade, de conversão,
sabe? A gente começar a perceber que é possível sim a gente ter um lar harmonioso, sadio, com filhos sadios. Porque isso não significa um lar perfeito, sem conflitos. Não é isso, pelo amor de Deus. As pessoas imaginam, porque eu escuto muito isso, sabe, doutor Felipe? Às vezes a pessoa entra nas minhas redes sociais e fala assim: nossa, que família linda, maravilhosa, que exemplo, que não sei o que. Eu pergunto: vocês brigam? Você e a Deia brigam? Você já chamou a atenção dos meninos? É, entendeu? Tipo assim, claro que a gente vai postar aquilo que é bacana, que é legal, que é gostoso. Acho que eu vou ficar, pô, meu menino fez, não tem errado, vou chamar a atenção dele, eu vou fazer uma live, entendeu? Ninguém em sã consciência faz uma coisa dessa. É claro que as redes sociais é uma parcela do processo todo, onde a gente tende, óbvio, a ressaltar e louvar aquilo que é bom, que pode ajudar as pessoas, que é um compartilhamento ali de um momento feliz, né? E isso tem que ficar claro nas pessoas, na cabeça das pessoas, porque nós vivemos conflitos, nós vivemos desentendimentos, a gente vive normal, né? Isso faz parte, né? Então não é viver no mundo de fantasia. Não é a família, não é uma fantasia, não é um céu na terra onde a glória, nossa só glória. Não, gente. Né? Ainda bem que não é, porque assim a gente cresce, né, Felipe? Com certeza. Eu fico muito feliz de ver comentários como esse que estão aqui, a gente chegando ao fim da live. Comentários como o do João Paulo, que esta live está sendo melhor do que meu curso de noivos. E o objetivo é realmente ser isso para vocês, né? Porque a gente muitas vezes perde a oportunidade de falar aquilo como é. Muitas vezes as pessoas confundem submissão com passividade e não é isso. Né? Quando a gente fala de submissão, nós não estamos falando de ser conivente com os erros do cônjuge. Né? Nós estamos falando de uma relação de cumplicidade em que você tem um marido que é referência para você, que é totalmente diferente disso que se chama de tóxico, né? Por aí, e que não tem nada a ver com isso, porque essas palavras, isso tudo que nós conversamos aqui só faz sentido no campo, no ambiente familiar das pessoas que amam de maneira autêntica, que não estão ali por interesse, né? Que não estão ali movidas pela comodidade ou movidas pelo que o outro pode dar em troca. E que o que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que isso é uma atitude recíproca. Que muitas vezes, os casais chegam em crises profundas no relacionamento porque passaram 10, 15 anos de discussões recorrentes apontando os erros dos outros, mas incapazes de olhar no espelho e reconhecer os próprios. E que não há como uma dinâmica familiar funcionar, não há como você começar a querer cobrar que o teu marido cresça, que ele seja mais dentro de casa, que ele seja mais para os seus, se você mesma não é. E o contrário também é verdadeiro. Na grande maioria das vezes, o que vai inspirar aquela pessoa, aquele homem que você quer chamar para a responsabilidade, é você ter uma vida devota, é você querer servir cada vez mais. Isso não significa servir que é abaixar a cabeça para tudo, não. Mas é saber que, naquele momento, às vezes, em que você reconhece um marido necessitado, que você não vai apontar o dedo para ele, mas que você vai entender que naquele momento ele está precisando e que você ama. Você não está ali por interesse, então você vai descer até ele e vai servi-lo. E muitas vezes é isso que vai tirar ele do fundo do poço, por exemplo. Né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is e entender de uma vez por todas do que a gente está falando. Amar é servir. Então ama mais quem serve mais, não é quem tem a razão, na grande maioria das vezes, né? E esse pensamento é o que cria esses abismos entre homem e mulher dentro da própria casa, né? Então a gente precisa aí trazer essas pessoas de volta para o ambiente da família de verdade, lembrando que a referência é Cristo, né? Então, se você quer resolver um problema, se você quer trazer teu marido de volta, se você quer trazer a tua esposa de volta, quer trazer os teus filhos de volta, vai para a tua cruz, meu amigo. Não tem outro caminho, né? É joelho no chão e servir. Eu queria te agradecer, Tiba, aí pela live maravilhosa, a galera agradecendo aqui infinitamente, os comentários incríveis aqui. E, obviamente, deixar as portas abertas para essa primeira visita e saber que tem a família tem passe livre aqui
quando vocês quiserem. Que bacana. Felipe, obrigado. Eu que agradeço. Foi bacana demais. Eu acho que é um tema extremamente necessário, cara, que eu fico muito incomodado com isso também, sabe? Com essa imaturidade masculina que parece que se afunda cada vez mais, a falta de responsabilidade. A gente tem que assumir quem a gente é, porque senão a gente não vai saber o que a gente precisa fazer. Primeiro eu preciso tomar posse da minha identidade, para depois concretizar a minha missão. Os homens não estão sabendo mais quem são. Não, parece que esqueceram a história, sabe? Quem nós somos. Eu vi um comentário aqui, uma pessoa falando, eu não concordo de dar arminha para o filho, porque é estimular a violência, não sei o quê. Esse tipo de mentalidade, ela é extremamente nova, sabe? Começa agora, assim, é moderna essa mentalidade. Porque sempre se soube que homens maus só são parados e barrados através de homens bons, entendeu? Então, homens maus armados só são detidos, né, por homens bons armados. Né? Qual que é o sentido da arminha? Não é o objeto em si, mas aquele senso de defesa que o homem tem e não pode perder. Eu sou o protetor do meu lar. E não só no sentido físico, né, de um ladrão em que eu possa defender, mas em todos os sentidos, porque nós não podemos deixar que também estes maus, né, esses homens maus, as ideologias más, elas entrem dentro do nosso lar. Nós precisamos nos posicionar, né, e vigiar. Né, como um pastor vigia o seu rebanho, o homem tem que ser esse pastor com um cajado na mão para vigiar e espantar o lobo. Essa é a nossa função. Né? E a gente precisa educar os nossos filhos desde pequenos nessa intenção. Eles precisam saber que são defensores, que eles são protetores, né? Que eles vão guardar aquilo que é precioso, que é a vida deles. Eles precisam guardar as suas esposas, as suas filhas, os seus filhos, e crescer com esse senso de proteção. Né? Isso é importante, isso esclarece quem nós somos e qual que é a nossa missão, por consequência. Por isso eu achei essa live um tema extraordinário. Né? Um dia ainda eu vou fazer alguma coisa para os homens, sabe? Tem vontade. Com certeza é fundamental. Muito obrigado, então, Tiba, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí até tarde da noite agora para falar sobre esse tema fundamental. E fiquem com Deus, mando um abraço para a Deia, um abraço Pode deixar. para as crianças e fiquem com Deus aí também. Obrigado, irmão. Parabéns. Tchau, tchau.